Minha esposa me traiu com meu melhor amigo, agora ela está internada e o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Eu nem sei por onde começar. Não consigo descrever como estou me sentindo agora ou como processar tudo isso. Criei este relato inicialmente para ver se mais alguém já passou por algo parecido. Infelizmente, acho que isso não é tão incomum. Conheci minha esposa, vamos chamá-la de Suelen, na faculdade. Nós dois tínhamos 18 anos na época. Nos demos bem assim que saímos do nosso primeiro encontro e estávamos dizendo o eu te amo dentro de semanas de namoro. Ela meio que me procurou, mas fiquei muito feliz por ela ter feito isso. Compartilhamos nossas inseguranças e segredos mais profundos um com o outro. Quando o pai dela faleceu no último ano da faculdade, estive ao lado dela durante todo o tempo de provação. O pai dela tinha câncer e, quando ele foi hospitalizado, eu passava as noites no hospital com ela para que ela não ficasse sozinha. Passamos por isso juntos e esse período fortaleceu nosso vínculo. Ela me disse que não sabia o que teria feito se eu não estivesse lá para ela. Ela me chamou de alma gêmea e eu sabia que iria me casar com essa garota. Pedi ela em casamento cerca de 2 anos após nos formarmos. Naquela época, a vida não poderia estar melhor para mim. Me casei com a garota dos meus sonhos, consegui um emprego bem remunerado logo após me formar e nossas famílias nos adoravam. Meu melhor amigo, vamos chamá-lo de Davi, tínhamos o que só poderia descrever como um vínculo fraternal inquebrável. Ou pelo menos eu pensava assim. Nos conhecíamos desde a 3ª série e ele era o irmão que eu nunca tive. Ele também era casado e se mudou com a esposa porque ela conseguiu um emprego lucrativo em um grande escritório de advocacia cerca de 1 ano atrás. A esposa dele faleceu em um acidente de carro e isso o destruiu. Ele voltou para nossa cidade natal depois, mas nunca mais foi o mesmo. Tentei estar lá para ele, mas ele não se envolvia com ninguém. Ninguém entendia a dor que ele estava passando. Então, perguntei à minha esposa se ela poderia falar com ele, já que ela também havia perdido um ente querido e talvez Davi pudesse se relacionar melhor com alguém que passou por algo semelhante. Sim, agora sei que isso foi um grande erro. Nós o visitávamos diariamente. Ela passava horas na casa dele, mesmo sem mim. Eles faziam trilhas juntos, assistiam filmes e não me convidavam, almoçavam juntos, faziam todas as coisas que casais fazem. Obviamente, isso era muito mais interação do que eu pretendia que eles tivessem, e isso me deixava desconfortável. Mas Davi estava melhorando, e isso era o que importava. É importante dizer que Davi e Suelen nunca gostaram um do outro antes de tudo isso acontecer. Suelen sempre achou que ele era um idiota. Antes de se casar com sua esposa, Davi pulava de relacionamento em relacionamento e, mesmo depois de se casar, ele constantemente traía sua esposa. Suelen tinha um desgosto por ele, sempre questionando como eu podia ser amigo de alguém com uma moral tão baixa. Porém, o que me cegou foi como Suelen e Davi se tornaram inseparáveis, a ponto de ela convidá-lo para eventos que eu havia planejado para nós como casal. Além disso, ela começou a apresentar características do que agora sei ser o comportamento clássico de uma traidora, sempre no celular, tornando-se cada vez mais distante, quase nenhuma intimidade e voltando para casa muito tarde. A essa altura, estava tudo muito suspeito. Um dia, ela estava mandando mensagens e eu perguntei com quem ela estava falando. Ela disse que era uma das amigas dela e, quando eu pedi para ver o que estavam dizendo, ela ficou muito irritada e me chamou de possessivo. Quando falei com Davi sobre como a amizade deles estava me deixando desconfortável, ele me garantiu que não havia nada acontecendo e até me acusou de não confiar nele e na minha própria esposa. Eu estava sendo manipulado. Isso continuou até que um dia Suelen saiu de novo. Ela disse que ia para a casa da irmã passar o fim de semana porque precisava de um tempo longe de mim, pois eu a estava enlouquecendo com minhas acusações. Eu ainda estava muito desconfiado e liguei para a irmã dela para confirmar. Ela realmente estava esperando a visita de Suelen, mas confirmou que Suelen ainda não havia chegado. Vale ressaltar que Suelen tinha saído por volta das 15 horas e a casa da irmã dela fica a cerca de 4 horas de onde moramos. Já eram 22 horas. Algo na minha cabeça me disse para ir até a casa do meu amigo. Então fui. Claro,
O carro da minha esposa estava estacionado a alguns metros da casa do meu amigo. A essa altura, estava claro como o dia o que estava acontecendo. Odeio admitir, mas chorei muito. Depois de alguns minutos, decidi entrar e ver se era realmente isso que estava acontecendo. Entrei pela porta dos fundos, que eu sabia que estaria aberta. Entrei silenciosamente. Pude ouvir minha esposa gemendo. Eu estava tremendo quando cheguei à porta do quarto dele. Pude ver através da fresta minha esposa inclinada sobre a cômoda dele. Nunca vou esquecer essa imagem. Estou literalmente chorando enquanto escrevo isso. Empurrei a porta com força e eles congelaram, me encarando. Usei todas as minhas forças para não quebrar ele. Apenas me afastei e entrei no meu carro. Eu podia ouvi-los correndo e minha esposa começou a gritar para eu parar e que ela podia explicar. Eu não queria olhar para ela. Não sei o que teria feito, então simplesmente dirigi e fui embora. Chorei a viagem inteira de volta para casa. Ambos estavam me ligando insistentemente. Fui para a casa de um dos meus amigos da faculdade e estou aqui há cerca de uma semana. Não consigo comer, não consigo dormir e não consigo pensar em outra coisa. Informei meu trabalho sobre o que estava acontecendo e eles foram gentis o suficiente para me dar uma folga. Tenho recebido telefonemas de Davi e Suelen, bem como de nossas famílias. Avisei minha família que estava bem e que voltaria em breve, mas não respondi a mais ninguém desde então. Isso dói muito. Eu quero desaparecer deste mundo, mas sou covarde demais para fazer isso. Estou tentando ser forte, mas minha determinação está vacilando. Como alguém que você amava tão altruisticamente pode fazer isso? Não sei o que fazer. Como lido com isso? Por favor, me ajudem. Muitos familiares e amigos sugeriram que eu entrasse em contato com um advogado. Me encontrei com ela ontem. Contei todos os detalhes e ela parece estar muito motivada a me ajudar a sair dessa situação o mais financeiramente inteiro possível, dadas as circunstâncias. Ainda amo muito minha esposa, mas não sei se isso é algo que posso superar. Recebi muitas mensagens do Davi também, mas não quero lê-las. Frequentemente, alterno entre tristeza e raiva e não sei como me sentir agora. Devo tentar ver se a reconciliação é possível ou devo apenas acabar com este casamento agora e me poupar de mais desgosto? Minha família sabe de tudo. Aparentemente, Suelen confessou o que fez para todos. Estou afastado de todos há mais de 2 semanas e ainda não sei o que fazer. A dor ainda parece recente. Toda vez que fecho os olhos, não consigo ver nada além de Suelen e Davi juntos, e a dor não parece diminuir. Sei que a maioria de vocês pode estar dizendo para simplesmente me divorciar, e eu também diria a mesma coisa. Mas as coisas não são tão pretas e brancas quando você é quem está nessa situação. Dadas todas essas novas informações, eu apreciaria qualquer conselho, especialmente de pessoas que passaram por isso. Como vocês, traídos e infiéis, conseguiram superar isso? Isso é mesmo possível? No momento, estou quase certo de que vou seguir em frente com o divórcio, mas só preciso de certeza de que estou tomando a decisão certa. Fui informado por ela, bem como por familiares e amigos, que ela está morando com a irmã. Em um dos e-mails que ela me enviou, ela explicou que só falou com Davi uma vez depois que descobri e cortou completamente o contato. A mãe dela me ligou e pediu para eu ter compaixão. Davi me enviou mensagens de texto, mas eu não atendi às ligações. Ela disse que nunca iria me deixar pelo Davi. Ela tem sentimentos por ele, mas não o ama. Davi supostamente está indo embora em breve, mas aparentemente está adiando até falar comigo cara a cara. Há muitas outras coisas que não abordei e provavelmente estou deixando de fora alguns detalhes. Alguns dos meus familiares e amigos estão dizendo que eu deveria apenas falar com ela e seguir em frente a partir daí. É onde estou agora. Quando olhei para o casamento, a maior parte estava cheia de poucas coisas além de memórias felizes, e é por isso que estava tentando tanto encontrar um motivo para ficar. No entanto, quando comecei a pensar na traição dela, em como ela e Davi me manipularam e me fizeram questionar minha sanidade, a única coisa que senti foi raiva. Quanto mais eu olhava, mais irritado ficava.
Nunca esquecerei como Suelen ficava brava quando eu perguntava onde ela tinha estado quando chegava tarde em casa, ou o olhar de nojo que Davi me dava quando eu perguntava a ele, de homem para homem, se havia algo acontecendo entre ele e minha esposa. A traição já era ruim o suficiente, e ainda pior era que foi com meu melhor amigo. Mas a manipulação, a maldita manipulação, nunca vou superar isso. Fui julgado como o idiota que era, mas é preciso um tipo especial de pessoa para mentir tão facilmente, tão bem. Não sei como eles conseguiram mudar tão rapidamente. Lembro de uma noite em que ela chegou tarde em casa, cerca de 2 dias antes de eu descobrir. Ela me dizia o quanto me amava e o quanto estava com tesão enquanto dirigia para casa pensando em mim. Agora, tenho quase certeza de que ela tinha vindo da casa do Davi, porque não estava usando calcinha. Ela fez isso com os dois em sequência. Eu ainda beijei. Toda essa situação me fez sentir um fracassado. Como pude deixar eles passarem por cima de mim assim? Me sinto tão... Quanto mais refletia, mais sentia a vontade de ir até a casa do Davi, mas eu não podia. Não há justiça para mim com o nosso sistema de justiça. Eles podem me atormentar, me agredir mentalmente, mas se eu retaliar, sou eu quem acaba preso por sabe-se lá quanto tempo. Conversei com minha advogada sobre isso e ela me aconselhou a não fazer nada estúpido, pois não só eu iria para a cadeia, mas também comprometeria minhas chances no processo de divórcio. Ela sugeriu que eu visse um terapeuta, mas eu não quero. Não vejo necessidade. Ainda estava sendo bombardeado com e-mails da Suelen, e eles só me deixavam mais irritado. Ela ainda estava dizendo as mesmas besteiras de antes e como a vida dela seria miserável sem mim. Ela até teve a audácia de me enviar versículos bíblicos sobre perdão. Se ela se importava tanto, por que fez isso? Comecei a voltar ao trabalho porque queria estar ocupado. Estar distraído realmente me ajudou a lidar melhor, e não bebo tanto quanto no começo. Um dia, enquanto estava no trabalho, recebi uma carta da Suelen. Eu iria jogá-la fora, mas decidi ler. Nela, ela falava sobre sua terapia individual e como isso a ajudou a descobrir alguns problemas subjacentes que estava tendo consigo mesma, o maior de todos sendo sua baixa autoestima. Ela explicou que a discrepância em nossa atratividade a tornava muito autoconsciente, que no fundo queria se sentir desejada por alguém além de mim. Segundo ela, sua irmã sempre foi muito mais bonita do que ela, e isso contribuiu para sua baixa autoestima. Ela disse que, mesmo sabendo que eu era atraído por ela e que a fazia se sentir bonita, ela buscava essa validação de outra pessoa. Ela se desculpou novamente e disse que não era uma desculpa, mas que estava simplesmente procurando uma maneira de garantir que isso nunca acontecesse novamente, caso eu decidisse lhe dar outra chance. Ela então pediu se poderíamos tentar terapia de casal para resolver as coisas. Ainda não respondi a nada que ela ou a família dela me enviaram até agora. Apenas ignorei. De qualquer forma, comecei os processos de divórcio. A primeira ordem do dia foi dividir nossas finanças. Infelizmente, não consegui me desvencilhar dela sem o consentimento dela. Cada um de nós tem contas separadas, além de uma conta poupança conjunta. Infelizmente, não posso pegar o que me é devido sem ela. Mesmo que eu ganhe significativamente mais do que ela e tenha contribuído com a maior parte do dinheiro nessa conta, provavelmente terei que dividi-la com ela meio a meio. Então, apenas prossegui com o preenchimento dos papéis do divórcio. Ela foi notificada algumas semanas atrás, e então o show de horrores começou. No mesmo dia em que foi notificada, ela apareceu no meu apartamento com a petição de divórcio nas mãos. Não sei como ela descobriu onde eu estava. Apenas nos encaramos por um tempo que pareceu uma eternidade, e toda a dor daquela noite voltou. Todas as emoções que senti retornaram com vigor renovado. Quase chorei de novo, mas não chorei. Ela parecia ter chorado e correu em minha direção, tentando me dar um abraço. Eu a afastei gentilmente, e isso de alguma forma a deixou histérica. Ela começou a gritar, perguntando por que eu estava desistindo tão facilmente, se poderíamos simplesmente conversar. Nesse ponto, percebi que só queria me afastar dela. Olhar para ela me dava uma onda de emoções diferentes. Então, queria me afastar antes de fazer ou dizer algo de que me arrependesse.
Tentei voltar para o meu carro e ela se jogou no capô. Perguntei o que ela queria e ela disse que queria conversar, que não poderíamos terminar nosso casamento de maneira tão abrupta sem ao menos esclarecer as coisas. Cedi porque ela claramente não aceitava um ou não ou como resposta e estava fazendo uma cena. Entramos no meu apartamento e eu apenas sentei e ouvi o que ela tinha a dizer. Novamente, ela disse que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que não amava Davi, que estava arrependida. Ela disse que fez algumas pesquisas sobre como podemos seguir em frente e sugeriu uma separação temporária. Nessa separação, ela disse que eu poderia sair com quem quisesse, mas que deveria adiar o divórcio e, no mínimo, dar a ela a chance de consertar nossa amizade, depois nosso relacionamento como marido e mulher. Ela sugeriu muitas outras coisas malucas, como um casamento aberto unilateral a meu favor. Tentou me mostrar histórias de outros casais que sobreviveram à infidelidade e até sugeriu que deveríamos nos mudar para outro estado ou até outro país, só nós dois. Essa parte me machucou, porque tínhamos falado sobre nos mudarmos e começarmos nossa família não muito antes de toda essa merda acontecer. Quando ela terminou, apenas ficamos sentados em silêncio novamente, apenas nos encarando. E então perguntei a ela o porquê. Por que ele? Por que me trair com ele? Ela começou a chorar muito quando fiz essas perguntas. Ela disse que se sentia muito culpada, mesmo durante os atos, mas que não sabia como parar, que estava tão envolvida no caso que não pensou nas consequências e no que ia perder. Ela disse que a terapia a fez perceber que provavelmente teria me traído em algum momento, se não com Davi, então com outra pessoa. Isso, supostamente, devido aos mesmos problemas subjacentes dos quais ela não tinha consciência. Perguntei se ela amava ele, e ela me prometeu que não o amava, que eles não falaram desde que eu saí e que ela nem sabe onde ele está agora. Que ela só me amava e faria qualquer coisa para compensar o que fez conosco. Perguntei se ela já tinha me traído antes de tudo isso, e ela jurou pelo pai falecido que foi a primeira e última vez. Perguntei quem mais sabia sobre ela e Davi. Ela hesitou e disse que apenas a irmã, mas que ela só soube alguns dias antes de eu descobrir e que implorou para ela acabar com isso e ser honesta comigo. Também perguntei por que ela estava me implorando. Por que ela não foi simplesmente ficar com Davi? Perguntei se ela estava fazendo isso apenas porque achava que era a coisa certa a fazer e não porque realmente queria ficar comigo. Ela respondeu dizendo que estava fazendo isso porque me amava e porque sabia que fez algumas escolhas horríveis. Conversamos por muito tempo. Muito choro da parte dela, mas não da minha. Eu já havia chorado o suficiente quando descobri e não tinha mais lágrimas para derramar por isso. Então, perguntei se havia mais alguma coisa que ela queria me contar, se havia mais algum segredo. Ela começou a chorar de novo e pediu para eu não ficar com raiva. Fiquei muito nervoso quando ela disse isso. Ela começou a chorar um pouco antes que eu a incentivasse a falar, porque estava me deixando inquieto. Então, saiu. Ela disse que descobriu que estava grávida pouco depois de eu ter saído e que interrompeu a gravidez porque não tinha certeza de quem era o pai. Ela disse que achou que, se fosse do Davi, não haveria chance de reconciliação e que sentiu que precisava fazer isso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei em choque. Ela começou a implorar ainda mais para que isso não fosse o fim do nosso relacionamento. Eu simplesmente fiquei entorpecido. Pedi que ela fosse embora, e ela implorou para ficar, que ainda precisávamos conversar. Todo esse implorar estava me deixando furioso, junto com as notícias que eu acabara de ouvir. Perguntei a ela com quantas semanas estava quando descobriu que estava grávida, e ela disse algumas semanas. Então, a ficha caiu. Espera, você disse em um e-mail que só começou a dormir com Davi cerca de uma semana antes de eu descobrir. Isso foi mentira? Ela acenou com a cabeça. Ela explicou que só disse isso porque não queria me machucar com os detalhes e estava tentando minimizar. Ela confessou que foi físico por menos de um mês. Ela tentou me consolar, mas eu a empurrei. Pedi que fosse embora e nunca mais voltasse. Ela tentou dizer algo, mas eu comecei a gritar para ela ir embora. Ela perguntou se poderíamos conversar novamente quando eu processasse tudo, e eu recusei.
Disse a ela que tinha encontrado um emprego em outro estado e me mudaria assim que o divórcio estivesse em andamento. No nosso estado, há um período de espera de 2 meses após a solicitação. Eu já tinha planejado fazer isso, estava apenas finalizando tudo antes de pedir demissão do meu emprego atual. Já havia avisado meu chefe nessa altura. Quando ela ouviu isso, foi mais do mesmo choro e súplicas de antes. Eu disse para ela ir embora ou chamaria a polícia. Ela saiu relutantemente. Fiquei deitado no chão, me perguntando onde eu errei. Como meu casamento chegou a esse ponto em tão pouco tempo? Eu simplesmente não conseguia entender. Eu estava quase certo do divórcio antes, mas depois de conversar com ela, agora estava mais certo da minha decisão do que nunca. Ignorei todas as tentativas de contato da Suelen. No entanto, alguns dias atrás, na quinta-feira, recebi um telefonema da minha mãe dizendo que Suelen estava no hospital. Aparentemente, ela foi hospitalizada por abuso de substâncias. Tudo isso parecia um pesadelo. Ainda não sei como processar tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? Visitei Suelen no hospital. Ela parecia estar bem, mas foi internada em uma ala psiquiátrica. É onde as coisas estão agora. Ainda não tenho ideia de por que ela faria isso e, na vez em que a visitei, ela estava dormindo. Dói porque ainda a amo, e agora estou apenas feliz que ela está bem. Não tenho pensado no divórcio, dado o que está acontecendo agora. Como devo proceder? Provavelmente, há muitos detalhes importantes que estou deixando de fora, mas adicioná-los tornará isso insuportavelmente longo. Só preciso de sugestões sobre o que devo fazer a seguir. Já se passaram cerca de 8 meses desde que minha vida se transformou em um desastre. Infelizmente para mim, as coisas só pioraram. Não vou entrar em detalhes, mas espero conseguir dar o suficiente para obter algum feedback construtivo de vocês aqui. Vocês têm sido muito mais úteis do que imaginam. Da última vez que postei, Suelen estava em um estado mental muito ruim, mas felizmente ela melhorou depois de um tempo de terapia. Eu me sentia muito mal por ela, mas sabia que não podia ficar. Sei que muitas pessoas superaram esse tipo de situação, mas me conheço. Se eu tivesse ficado, só estaria fazendo mais mal do que bem para mim e para ela. Nunca superaria isso e provavelmente guardaria algum ressentimento, mesmo depois de alguns anos. Concordamos em nos divorciar, mas ela queria que permanecêssemos em contato, mesmo que fosse minimamente. O processo de divórcio foi bem tranquilo, e nos divorciamos há cerca de 1 mês. Mudei-me para a costa oeste para começar de novo, e as coisas finalmente estavam começando a melhorar para mim. Mas então, recebi um telefonema sobre Suelen novamente, desta vez de sua irmã. Resumindo, Suelen sofreu um derrame. Ela está quase completamente imóvel no lado esquerdo do corpo e mal consegue falar. Não consigo nem colocar em palavras o quão devastador foi ouvir isso, muito menos como fiquei arrasado quando fui visitá-la. Ela não parecia nada com a pessoa que eu conhecia e sempre chorava quando me via. Uma das piores partes de tudo isso é que não posso deixar de sentir que é minha culpa que isso aconteceu com ela. As pessoas me dizem que não é, mas sinto que é. Mesmo que a família mais próxima dela diga que não é minha culpa, sinto uma certa hostilidade deles sempre que falo com eles. A tia dela me xingou na frente de todos quando me viu, e todos ficaram em silêncio. Eles apenas pediram que eu deixasse ir de lado e seguisse com minha vida. Por mais que eu deseje apenas seguir em frente, ainda dói saber como toda essa coisa terminou. Não falei com Suelen desde que ela teve o derrame, e a família dela não me deixa mais vê-la porque aparentemente causa estresse para ela. Nem sei todos os detalhes, porque não tenho mais o direito de saber. Agora, simplesmente não consigo ter um alívio. Mas que se dane, eu acho.